Deus seja louvado nesta noite, por sua graça maravilhosa. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 1, verso 1 e 2. Os irmãos da igreja que têm o nosso devocional, a nossa Bíblia do Robert McCheyne, é página 414, Eclesiastes, capítulo 1, versos 1 e 2. Hoje nós, com a graça de Deus, vamos começar a expor esse livro. Nós acabamos de expor a carta de Tito, pregamos nesse livro 30 sermões, e vamos começar hoje com a graça maravilhosa de Deus, expondo Eclesiastes. Então leia comigo, Eclesiastes capítulo 1, versos 1 e 2. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Hoje nosso tema, nada tem sentido. Um sociólogo conheceu uma senhora que vivia com seu filho em um local para desabrigados, em um pequeno quarto, e com um portão de ferros e 3 cadeados de aço na porta. A senhora estava morrendo, e cada vez que o sociólogo ia visitá-la, ela estava visivelmente mais fraca. Ela contava histórias do mundo suburbano na América sobre pobreza, injustiça, droga, violência e estupro. A senhora contou várias histórias de crianças que nasceram com AIDS próximo à sua casa, de pessoas e garotos e crianças que foram vítimas de balas perdidas no ponto de ônibus e que acabaram ficando paralisadas. Ela lhe contou sobre o abuso físico que seu marido a infligiu por várias vezes e sobre as dificuldades que os pobres tinham de conseguir alguma assistência médica na cidade. Em outra visita, a médica contou ao sociólogo que seu filho Davi havia conversado com a sua esposa sobre questões espirituais, e seu filho havia dito que se Deus era tão poderoso e sábio para criar animais, para criar árvores, e criar o homem e dar a ele um cérebro tão extraordinário que se tornou capaz de construir máquinas tão complexas. Mas então, Deus não era tão poderoso para banir o mal da terra e transformar os corações das pessoas perversas? Então, o sociólogo, conversando com essa senhora, percebeu que ela tinha uma Bíblia próximo à sua cama. Então, ele perguntou: qual o livro que você mais gosta de ler? E ela disse: Eclesiastes. Se você quiser saber as respostas sobre tudo que nós temos conversados e sobre tudo que tem acontecido nesses últimos dias, está tudo nesse livro. Eclesiastes é exatamente esse livro, o livro das respostas que nós fazemos principalmente nesses dias. Então, quero começar a exposição desse livro falando a mensagem, o ponto 1, a mensagem sombria. Nem todos nós concordaríamos com esta senhora, pois Eclesiastes parece assumir uma visão muito sombria da existência humana. Algumas pessoas chegam, inclusive, a duvidar do valor espiritual desse livro e chegam até a questionar por que é que esse livro está na Escritura. Um dos rabinos antigos, quando leu Eclesiastes, ele gritou: Ah, Salomão, onde está a sua sabedoria? Suas palavras contradizem não só o seu pai Davi, mas você mesmo contradiz a si mesmo. E em tempos mais recentes, estudiosos têm descrito esse livro como o ponto fraco dos judeus tementes a Deus nos tempos pré-cristãos. Alguns chegaram a duvidar
se o pregador, se o autor desse livro, tinha algum tipo de relacionamento pessoal com Deus, já que a sua postura subcristã, tão distante da piedade que a gente consegue ver em todo o Antigo Testamento. O que então o Eclesiastes está fazendo na Bíblia? E se nós deveríamos então gastar tempo lendo ou pregando esse livro, como vamos fazer aqui durante essas dezenas de sermões? Esta senhora estava certa. Se nós quisermos saber o que está acontecendo, principalmente nessa crise que estamos enfrentando do coronavírus, nós precisamos ler esse livro, pois dará as respostas que nós estamos procurando. Se tivermos dificuldades de entender por que um Criador poderoso permite o mal nesse mundo, se tivermos dificuldades de encontrar algumas saídas ou uma solução para as outras inconsistências da nossa existência, nós encontraremos todas as respostas no livro de Eclesiastes. Então, por que precisamos ouvir Eclesiastes? E eu quero enumerar aqui algumas razões. Primeiro, porque ele é honesto sobre as dificuldades da vida. Esse livro é tão honesto como até alguns grandes novelistas puderam chamá-lo de o mais honesto dos livros. Melhor do que outra parte da Bíblia, Eclesiastes representa exatamente a futilidade da frustração de um mundo sem Deus. Ele é honesto sobre a dureza do trabalho, sobre a injustiça do governo, sobre a insatisfação do prazer tolo, sobre o tédio entorpecedor da vida cotidiana, na verdade, a esteira da nossa existência. Tente ver Eclesiastes como se fosse um livro escrito naquele humor da segunda-feira, de início de uma semana. Sua leitura nos ajuda a ser honestos sobre Deus e sobre os problemas da vida. Até mesmo para aqueles de nós que confiam na bondade de Deus. Na verdade, um dos estudiosos escreve Eclesiastes como a porta do fundo, onde os crentes podem ter pensamentos tristes e até mesmo céticos, que normalmente não permitimos entrar pela porta da frente da nossa fé. Devemos estudar e expor esse livro para aprender o que acontecerá conosco se escolhermos aquilo que o mundo tenta nos oferecer, ao invés de viver aquilo que Deus nos dá. O autor desse livro tinha mais dinheiro e gozava de mais prazeres e possuía mais sabedoria humana do que qualquer outra pessoa que já pisou sobre o mundo. Mesmo assim, tudo terminou para ele em frustração. O mesmo acontecerá com cada um de nós, se continuarmos vivermos para nós mesmos, senão para Deus. Por quê? Por que então cometer os seus próprios erros? Perguntaria Salomão. Quando vocês podem aprender comigo, que fui um expert na existência. Segunda razão pela qual a gente pode expor esse texto, porque ele faz perguntas maiores e mais difíceis, que as pessoas sempre fazem em todos os tempos. Embora existem debates sobre o tempo em que esse livro foi escrito, seja no tempo áureo de Salomão ou no período do exílio, mas esse livro levanta questões que são feitas pelos seres humanos em qualquer época e em qualquer lugar. E as pessoas sempre perguntam: qual é o sentido da vida? Por que eu estou tão infeliz? Deus realmente se importa com o meu sofrimento? Por que existe tanta injustiça e sofrimento no mundo? Será que vale a pena continuar vivendo? Esse é o tipo de perguntas intelectuais e práticas que o livro levanta.
Nele a sabedoria é o seu acampamento. O autor aqui é um explorador da existência humana. Ele se procura com a fronteira e, sobretudo, com as perguntas que a maioria de nós teríamos medo de levar até as últimas consequências. Ele também não se contenta com um tipo de respostas fáceis que nós estamos acostumados a dar às crianças na escola dominical. Na verdade, parte do seu conflito espiritual se volta juntamente contra as respostas que ele mesmo deu a si mesmo, na forma de vida que leva. Ele era como um aluno que sempre responde sim, mas questiona tudo quanto vê e ouve. Terceira razão pela qual nós devemos expor esse texto aqui é porque esse livro nos ajuda a viver do modo que agrada a Deus e de uma maneira em que nós seremos completamente felizes. E aqui está a outra razão para se ouvir, então, a exposição de Eclesiastes. O livro nos ajudará a adorar o único e verdadeiro Deus. Apesar de todas as decepções tristes e dúvidas céticas que cerca esse livro, como também o nosso coração, nós vamos encontrar verdades maravilhosas sobre Deus nesse livro. Ele o apresenta como Criador poderoso, como um Senhor soberano, como um Deus, como Rei transcendente, o Todo-Poderoso do universo. Portanto, essa leitura, essa exposição nos ajudará a crescer no conhecimento de Deus. Ao mesmo tempo, esse livro nos ensina a viver para Deus e não para nós mesmos. Ele nos oferece um dos princípios básicos que necessitamos para construir uma visão centrada unicamente em Deus, com a sua bondade e a nossa dependência absoluta dele. Então, com base desses princípios, Eclesiastes dá muitas orientações, instruções específicas sobre questões do dia a dia, como lidar com o dinheiro, com o sexo, com o poder. Também esse livro tem muito a dizer sobre a morte, a questão mais prática de todas. Resumindo, há razões demais para se ouvir Eclesiastes. Isso vale especialmente para todos aqueles que ainda estejam tentando decidir se vale a pena crer ou não crer. Esse é o livro dos céticos, dos agnósticos, para pessoas que buscam o verdadeiro sentido da vida, para aqueles que estão abertos para o conhecimento de Deus exatamente no momento de crise que vivemos, mas não sabem se estão inteiramente certos, se devem confiar no Deus da Bíblia. Esse livro tem a resposta. Se Eclesiastes serve como porta dos fundos para os cristãos, que às vezes têm dúvidas sobre as questões existenciais da vida, o livro também serve como porta de entrada para aqueles que desejam conhecer Jesus Cristo, para aqueles que querem ter um relacionamento pessoal com Deus e encontrar a vida eterna. Esse livro é um sermão pregado por Salomão para conduzir os pecadores a Jesus Cristo, que é aquele que dá o verdadeiro sentido à vida. Segunda parte que eu queria enfatizar, antes de expor propriamente o texto, é a autobiografia do pregador. A gente precisa questionar quem foi que escreveu Eclesiastes. O primeiro versículo diz que são palavras do pregador. Isso parece bastante claro. Só que pregador não é a única possibilidade para traduzir o termo correlete que aparece no hebraico. Alguns preferiam traduzir como autor, como mestre, como filósofo, como porta-voz, e outros preferem traduzir simplesmente como coelete ou correlete, porque o hebraico, o H tem um som de R. Mestre também é um termo apropriado em vista daquilo que o livro diz logo no final, que o pregador ensinou o povo conhecimento.
Então aqui Correlete é um professor público. A raiz hebraica da palavra Correlete significa literalmente colecionador. Reunir, aquele que, estudioso, que de um modo colecionou vários provérbios e outros ditos sábios e reuniu em um livro. A raiz hebraica da palavra Correlete tem esse significado. No entanto, essa palavra tem outros sentidos em outros textos da Escritura. Em vez disso, aparece, por exemplo, como se referindo a uma assembleia, a uma reunião, uma comunidade de pessoas que se reúne principalmente para adorar a Deus. Então, uma assembleia, uma congregação é uma Correlete. Então, Correlete não é simplesmente um mestre em sala de aula. Todavia, ele é exatamente aquilo que eu estou fazendo aqui agora. Ele é um pastor falando a uma igreja. Ele está pregando sabedoria, o temor de Deus, a um ajuntamento, a uma reunião do povo de Deus. Exatamente esse é o contexto do título dado ao livro em português. Eclesiastes é a forma abreviada da palavra eclésia, que é a palavra que o Novo Testamento usa para a igreja. Uma eclésia não é o prédio. A eclésia é uma reunião, é uma assembleia, é um ajuntamento, é uma congregação para adoração a Deus. Então a palavra eclésia, Eclesiastes, é a tradução grega do termo hebraico Correlete. E significa literalmente alguém que fala na eclésia. Literalmente, Eclesiastes é alguém que prega na igreja. Hoje eu estou sendo, por assim dizer, o Eclesiastes de vocês. Correlete, então, é o título ou apelido de alguém que fala à igreja. O pregador é o pastor que ensina na igreja. E nesse caso aqui, o texto é específico. Ele diz que o pregador é o filho de Davi, rei em Jerusalém, como está no versículo 1. Naturalmente, pensamos primeiramente em Salomão, pois apesar de muitos terem a linhagem de Davi, Salomão é o único filho imediato, rei de Salomão, que reinou depois dele em Jerusalém. Além do mais, muitas coisas que o pregador nos conta aqui soam perfeitamente, exatamente como foi a vida do rei Salomão. Quem mais diria? Eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos que foram antes de mim em Jerusalém. Salomão é claro, pois Deus lhes prometeu que daria um coração sábio e inteligente, de maneira que antes dele não haveria alguém igual em riqueza e sabedoria. E então, quando o pregador procede descrevendo as casas que construiu, os jardins que plantou, as mulheres que teve como concubinas, somos lembrados do poder, do luxo e das muitas mulheres que tinha o rei Salomão. Após se afastar de Deus e cair em um pecado trágico, Salomão se arrependeu dos seus caminhos pecaminosos e retornou para o temor certo e apropriado a Deus. Eclesiastes, então, é o conjunto das suas memórias, um relato autobiográfico daquilo que aprendeu em sua tentativa fútil de viver uma vida sem Deus. Na verdade, o livro seria uma espécie de seu último testamento, escrito para levar seu filho Roboão, para conduzi-lo na direção certa, para que ele pudesse se converter, vendo a experiência que o pai teve. Em tempos mais recentes, alguns inclusive têm questionado a autoria de Salomão. Parece que houve um redator, porque parece-me que o livro começa sendo escrito por alguém cético e termina em seus últimos 6 versículos como alguém extremamente ortodoxo. Mas mesmo que alguém tenha usado, porque era muito comum na antiguidade as pessoas escreverem autobiografias fictícias,
Mas mesmo que alguém tivesse feito isso, todos nós poderemos concluir que todos nós vestimos o manto de Salomão. Pois não existiria uma figura melhor do que o rei Salomão para ilustrar a futilidade de uma vida sem Deus. O homem possuía tudo que uma pessoa poderia desejar. Ele teve mais do que tudo que alguém pôde ter. E ele mostrou para a gente uma verdade: o mundo não basta. Se ele não pôde satisfazer o rei mais rico e mais sábio do mundo, o mundo jamais poderá satisfazer qualquer outra pessoa. Pois não existe, então, ninguém seria capaz melhor de ser a figura exata de quão fútil são as coisas do mundo que vai tentar satisfazer o coração do homem. Nós nunca podemos perder de vista que o autor desse livro é o Espírito Santo. E Eclesiastes 12:11 diz, que vai dizer que esse conhecimento foi dado pelo único pastor, por Deus. Além do mais, uma leitura natural do livro percebe ser Salomão o pregador. E a descrição dele está exatamente como está a descrição de 1 Reis, capítulo 8, onde ele congregou Israel, onde eles se reuniram como uma assembleia, e Salomão então prega e ora para o povo. Assim, Eclesiastes é o sermão de Salomão, pregado não só ao povo de Israel, não só o povo daquela época, mas pregado para todas as pessoas em todos os tempos. Nós poderíamos dizer, aqui está um sermão pregado. Eclesiastes é o sermão de Salomão pregado a nós todos, principalmente nesse tempo. Talvez a gente poderia dizer como os puritanos, quando iam à igreja, né? Eles diziam, nós vamos ao sermão, porque é a prática que temos de ouvir a pregação, como era comum Salomão pregar para o seu povo, e aqui está Eclesiastes, o seu sermão. Terceira parte do sermão, qual é a mensagem do pregador? O que ele diz? Suas palavras iniciais são, vaidades de vaidades, diz o pregador. Ele repete, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Com esses superlativos concisos, o pregador resume toda a soma da existência humana e declara que tudo é sem sentido. Ele usa os próximos 12 capítulos para provar a sua tese, que nada faz sentido. E de maneira detalhada, para então retornar à mesma afirmação lá no último quase verso do livro. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é a vaidade. Assim como o nome Correlete, a palavra vaidade é também difícil de definir. Mas já que ela aparece dezenas de vezes no livro de Eclesiastes, é importante que nós entendamos como uma metáfora de múltiplos propósitos. Em seu sentido literal, a palavra hebraica evel se refere a um respiro, a um vapor, a uma baforada de fumaça que se levanta de um fogo, ou como uma nuvem de ar quente que sai da nossa respiração numa manhã fria. A vida é assim, ela é elusiva, efêmera, enigmática, ela é uma bolha de sabão. A vida possui tão pouca substância que quando nós tentamos agarrá-la, ela escapa entre os dedos. A vida aqui, ela é transitória, ela desaparece repentinamente quando surge. Agora você a vê e no momento seguinte você não a vê mais. Estamos aqui hoje e amanhã vamos desaparecer. Por isso, a Bíblia compara a nossa existência mortal como um vapor. De acordo com o salmista, como um sopro, como está no Salmo 39, versículo 5.
nossos dias se dissipam como um sopro. Tiago disse que a nossa vida é como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, quando o pregador diz vaidade de vaidades, ele também está dizendo um comentário sobre a transitoriedade da vida. Inspire, e agora expire. Assim é a nossa vida. É rápido, é um sopro que desaparece rapidamente. E isso é comparado com relação à eternidade, que não tem fim, uma vida que não acaba. Algumas versões traduzem a palavra como vapor, como fumaça. Ou como faz a mensagem que traduz fumaça. Nada além de fumaça. Não há nada, não há qualquer coisa de real. Tudo é fumaça. A palavra Evel vem a expressar o absurdo da futilidade do mundo caído. Assim, a NVI traduz: que grande inutilidade, é tudo sem sentido, totalmente sem sentido, nada faz sentido. Mas talvez a versão da King James, as mais recentes, expressa de melhor forma como está a ACF. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ou seja, dizemos que as nossas vidas curtas são marcadas de futilidades vazias, sem sentidos. E isso ele vai falar em todo o livro. Tudo é vazio, sem sentido, inútil e absurdo. Para demonstrar essa verdade, o pregador analisará tudo que as pessoas costumam usar para dar sentido ou para encontrar satisfação na vida, e então demonstrar que tudo quanto as pessoas se esforçam ao máximo é tudo vazio. Ao fazê-lo, ele fará de experiência própria, pois ele tentou tudo, ele conheceu tudo: o dinheiro, o prazer, o sexo, o conhecimento, o status e o poder, numa proporção que ninguém mais tenha conseguido experimentar. Algumas pessoas tentam encontrar sentido naquilo em que elas conseguem entender, ou saber, ou aprender sobre a vida, seja cultura. Mas quando o pregador tentou adquirir conhecimento, ele descobriu que há muita sabedoria no enfado. E o que aumenta em conhecimento, aumenta em sofrimento. Algumas pessoas acreditam que se elas ficarão contentes com todos os prazeres que o dinheiro pode comprar. O pregador era o homem mais rico, e rico bastante para um experimento minucioso também nessa área. Mas no fim, ele teve que reconhecer que tudo era vaidade. É correr atrás do vento, e nenhum proveito há debaixo do céu. Eclesiastes 2:11. Por exemplo, ele mergulhou no trabalho, tentando fazer algo significativo a fim de construir a sua reputação para si mesmo, mas isso também acabou aborrecendo a sua alma. Ele nada tinha para apresentar como fruto do seu trabalho pesado. Mas cedo ou mais tarde, todos nós temos a mesma experiência. Temos que encontrar o sentido da vida, mas no fim, nossas mãos vão ficar completamente vazias. Nós nos entregamos a determinados prazeres, apenas para ficar ainda mais insatisfeitos. Ou nos sentimos infelizes porque acreditamos que jamais conseguiremos fazer algo importante ou ser alguém especial. E então, há a maior vaidade de todas as vaidades, a futilidade das futilidades, a morte. Em toda a sua terrível finalidade, a morte é a vaidade de todas as vaidades. Ela é a prova que tudo não tem sentido, porque a morte põe fim a basicamente tudo. O que agrava as coisas ainda mais para o pregador é, de alguma forma, é que atrás de tudo isso, Deus está.
O pregador não é um cético. Ele jamais abre mão da sua fé e sabe que Deus existe. Mas, em vez disso, fazê-lo sentir melhor, a existência de Deus parece piorar tudo, porque tudo terá um ajuste de contas no final. Quaisquer frustrações que ele tenha com o mundo são também frustrações com a criação de Deus, que também não o satisfaz. Que esperança então pode ter ele de algum momento na vida encontrar sentido? Todos os que já sentiram no vale sabem que a vida só pode valer a pena se nós, por algum momento, entender que Deus é quem faz a diferença. Sabem exatamente que nesse momento, a única saída é encontrar Jesus. Quem viveu isso e teve a experiência do novo nascimento, entende perfeitamente que esse livro é a autobiografia de cada um de nós que estamos ouvindo essa palavra. Em a quarta e última parte, a suma de tudo isso, o resumo de tudo isso. Em vista de tudo o que Eclesiastes diz sobre a vaidade da vida, nós poderíamos até dizer que esse livro é extremamente deprimente. Sem dúvida, as experiências da vida lhe ensinaram a adotar uma visão bem sombria. Ele ainda crê em Deus, não é um ateu, nem mesmo agnóstico, mas há momento que parece assumir uma postura crítica e até mesmo fatalista. Alguns chegam a descrever o pregador como cético amargurado, caindo no abismo do desespero. Nada restando senão sucumbir a uma profunda resignação, a uma existência trágica. Será que realmente podemos confiar que alguém assim pode nos ensinar alguma sabedoria? Parece que não há progresso espiritual e intelectual, ele é cíclico, pois o livro termina exatamente onde começou, e falando que nada faz sentido. Ele levanta questões das quais ele não tem resposta satisfatória, ele parece desorganizado, ele diz uma coisa e depois parece contradizê-la. Uma pessoa começou a escrever e parece que outra terminou. Uma era cética e a outra parece ser ortodoxa, pois somente nos últimos 6 versículos ele fala do que realmente vale a pena. Mas é exatamente isto que o pregador tinha em mente desde o início. Apesar dele parecer assumir uma postura cética e complexa da vida, ele demonstra que a única esperança sólida é a bondade de Deus. E a única alegria duradoura é as dádivas graciosas por meio de Cristo. É exatamente por isso que ele nos apresenta a futilidade das alegrias terrenas, para que nós pudéssemos depositar unicamente nossa esperança no nosso grande Deus Salvador. Ao descrever o absurdo e a futilidade do trabalho, do prazer e de todo o resto, ele diz repetidas vezes que tudo isto é assim debaixo do sol. É assim a vida quando a contemplamos do ponto de vista meramente humano. Quando limitamos o nosso olhar só nas dádivas da criação, sem nunca ter um relacionamento pessoal com Deus. Se isso for tudo o que vemos, então a vida será sem sentido e nos deixará vazios e completamente insatisfeitos. Mas se olharmos para Deus com reverência e temor, seremos capazes de ver o verdadeiro sentido da vida. Então vamos desfrutar dos prazeres à maneira de Deus, fazendo tudo para a glória de Deus, incluindo as pequenas coisas do dia a dia. Ou seja, tudo aquilo debaixo do céu
só tem sentido, como dizia os puritanos, se cravarmos os nossos olhos na eternidade, porque à luz da eternidade, o que é temporal terá sentido. Mas se tudo for feito olhando simplesmente as coisas debaixo do céu, nós nunca encontraremos satisfação. Apenas assim podemos descobrir porque tudo importa. Nós vislumbramos essa perspectiva eterna ao longo de todo o livro de Eclesiastes, mas ela se evidencia de forma ainda mais clara no final. A vaidade não tem a última palavra, a futilidade não tem a última palavra. De tudo que se tem ouvido, assuma, o resumo é: teme a Deus, obedece a sua palavra, porque isto é o dever de todo homem. Semelhantemente, ele diz no livro de Provérbios: o temor do Senhor é o princípio de todo saber. Aqui em Eclesiastes, Salomão diz que o temor do Senhor não é só o princípio, mas também o fim. Esse é o propósito da nossa vida: viver para gozar a Deus e adorá-lo reverentemente para todo sempre. Mas o fim de se conhecer, de se apreciar a Deus adequadamente, precisamos primeiramente reconhecer que a vida é vazia sem Ele, perdendo qualquer ilusão referente a tudo que o mundo tem a oferecer. Ninguém encontrará prazer em Cristo, como diz Paul Washer, se primeiro não saber quão amargo é o pecado. Com isso em mente, Eclesiastes nos apresenta uma avaliação verdadeira e nos apresenta a graciosa e maravilhosa bênção do Deus Salvador. Isso faz dele um livro esperançoso e não deprimente. No fim das contas, a visão do mundo é positiva e não negativa. Como um bom pastor, o pregador nos mostra em seu sermão a grande vaidade de uma vida sem Deus, de forma que finalmente desistimos de esperar nas coisas terrenas, ou encontrar nelas algum tipo de satisfação ou gratificação duradoura, e aprendemos a viver inteiramente para a glória de Deus, e não para nós mesmos. Quero concluir esse sermão dizendo: certa vez um grande pregador inglês, John Wesley, fez um sermão, uma série de sermões sobre esse livro. E em seu diário pessoal ele descreveu como foi dar início a essa série de sermões. Ele dizia: comecei a expor o livro de Eclesiastes. E ele escreveu: nunca tive uma visão tão clara de seu significado e de suas belezas. Tão pouco imaginava que suas diversas partes eram conectadas de uma forma tão requintada. Todas elas com o propósito de demonstrar a grande verdade de que não existe felicidade sem Deus. O que Wesley descobriu foi uma verdade transformadora. E podemos orar para que Eclesiastes também nos ensina a mesma coisa. Nós jamais encontraremos qualquer sentido verdadeiro ou felicidade duradoura, a não ser que a encontremos em Deus. Deus não é um prazer raso. O negócio do Evangelho é o prazer. Deus não quer que nós vivamos enganados com o prazer fútil do sexo, do mundo, do dinheiro, das realizações, do trabalho. Mas Deus quer que nós experimentamos o maior de todos os prazeres, que não pode acabar. É o prazer que dura para toda eterna, prazer da vida eterna, da vida plena, que nada se compara a este mundo. Se aprendermos bem esta lição, ela nos aproximará inquestionavelmente de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Diz a Bíblia que por causa do pecado, toda a criação está sujeita à vaidade, Romanos 8:20. E quando a Bíblia diz a vaidade, ela usa a tradução padrão para a palavra que encontramos em
Eclesiastes, o termo hebraico para vapor ou fumaça, ou bolha de sabão é evel. É por isso que a vida sempre é tão frustrante e às vezes parece tão sem sentido. É por causa do pecado. O pecado transformou o mundo de Deus em pura vaidade, em fumaça. Por isso que a vida sempre é tão frustrante. Mas Jesus sofreu a maldição do pecado e nele toda a futilidade foi cravada na cruz do Calvário. E como ele removeu a maldição do pecado, pelo poder da sua ressurreição, o vazio da vida debaixo do céu foi revertido. Jesus curou a nossa futilidade e deu sentido à nossa vida. Por isso, a própria criação aguarda a ser redimida do cativeiro da futilidade, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Assim, Eclesiastes nos ajuda a reconhecer a nossa necessidade do Evangelho de Jesus Cristo, que é a razão mais importante porque devemos expô-la. Glória a Deus, que nos redimiu da vaidade de uma vida sem sentido. Vaidade de vaidade. A vida é cheia de insignificância, mas aqueles que foram resgatados pelo sangue da cruz, encontrou o novo viver. E Paulo diz que eu não vivo mais para mim, mas vivo para o Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Qual é a vida que vale ser vivida? É a vida redimida, é a vida regenerada, é a nova vida em Jesus, que tem novos desejos, que tem um novo coração, que odeia o pecado e que ama o bem. Essa vida é prazerosa, gloriosa e maravilhosa. Eu queria orar com você agora, você que não tem a Jesus Cristo, que possa conhecê-lo como seu Salvador e você encontrar nele a perfeita paz e salvação. Você que está fraco na fé, desanimado, porque colocou esperança em vaidades, porque agora veio uma crise, porque agora estamos vivendo momentos difíceis. Se você colocou esperança no dinheiro, nas coisas, você viu que tudo isso é bolha de sabão. Um pequeno vírus, invisível, consegue parar o mundo. Mas se você colocou a sua esperança em Jesus, a quarentena, o vírus, a falta, não vai atingir seu coração. Porque a sua confiança está em Deus. Seus bens aqui é tudo bolha de sabão. Tudo isso é vaidade. Tudo isso é fumaça. Mas você não está preso a isso. Jesus libertou você da corrupção, da futilidade, para que você viva feliz, porque o nosso tesouro está no céu. A nossa riqueza, a traça, o coronavírus não pode consumir, porque está no céu, reservada para nós a coroa da vitória, para aqueles que guardar a fé e acabar a carreira. Curve sua fronte. Ó Deus, opera uma obra poderosa em nós, para que nós possamos nos humilhar cada dia mais, para aprendermos as verdades desse livro. Que nós sejamos impactados pelo poder da palavra de Deus, para que nós possamos colocar o nosso coração naquilo que realmente é eterno, que não passa e que não pode ser destruído. Fala o coração daquele que não conhece a Jesus Cristo, aquele que está desviado, que está caído, que se levante nesta noite e que entenda, só estão desesperados aqueles que estão atrás de vaidades, que estão lutando por bolha de sabão, atrás de uma erva que nasce de manhã e à tarde morre, atrás de nuvens de fumaça, mas aqueles que estão crendo nos valores eternos e esperando a verdadeira recompensa que não pode ser roubada, estão felizes e confiantes no Deus de
toda a graça que nos consola em tempos de crises. Obrigado por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês, Deus abençoe você de qualquer lugar do mundo. Continue conosco, Deus fale ao seu coração.